Queridos irmãos e irmãs, amado povo de Deus e da igreja, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Há pouco celebrávamos o Natal do Senhor. O Verbo que se encarna no seio da Virgem Maria e se faz presente em meio a nós. Mas não só celebramos o Natal do Senhor, como depois celebramos também a sua paixão, morte e ressurreição para a remissão de nossos pecados. Depois disso celebramos todo o tempo pascal, onde o Cristo aparece a cada um de nós, onde o Cristo aparece como aquele que veio e que agora quer nos mostrar um lugar onde habitaremos com Ele eternamente. Mas que ao subir para esse lugar, Ele não nos deixa só, pois envia o que nós chamamos de Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho. E também com o Pai e o Filho é e deverá sempre ser adorado e glorificado. O mesmo Espírito que falou pelos profetas, sintetizando hoje com a solenidade que nós chamamos de a Santíssima Trindade. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Meus irmãos, por vezes, quando ouvimos falar da Santíssima Trindade, dentro da teologia, a Trindade ela é entendida como mistério. Mas mistério não quer dizer algo que não pode ser explicado. Mistério não quer dizer algo que é simplesmente oculto, mas muito mais do que isso. Mistério é algo para ser vivido, algo para ser vivenciado. Quando nós olhamos a primeira leitura de hoje, percebemos que Deus, Ele quer se fazer presente entre nós, entre todos os seres humanos. Prova disso é que quando Moisés ele sobe no monte com as tábuas, eis que Deus ele aparece para Moisés envolto às nuvens, e ali Moisés é capaz de sentir a presença de Deus, a ponto de reconhecer a sua realeza, a sua grandeza, e ali ele se prostra diante de Deus. Hoje em dia, infelizmente, não são muitas as pessoas que têm esse hábito de prostrar-se diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Escuto muitas pessoas falando que estão com saudade da Santíssima Eucaristia, onde Deus se faz presente. Mas às vezes quando nós olhamos dentro das nossas missas, nem sempre todos se prostram diante de Jesus. É lógico, existe a exceção daqueles que não podem de fato se prostrar. Mas quando nós falamos de prostração, eu não estou falando de uma prostração de joelho, estou falando de uma prostração de coração, reconhecendo a realeza de Deus que se faz presente em meio aos homens. Esse Deus que, como vai dizer o Evangelho de hoje, amou de tal forma o mundo que enviou o seu Filho único, para que não morra todos os que nele crê, mas tenham a vida eterna. Quando nós falamos da Santíssima Trindade, nós sabemos que, ao contrário do que outras denominações pensam, nós cristãos, e aqui eu falo de cristãos católicos, mas também cristãos evangélicos, nós acreditamos em um único Deus que se faz presente em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe confusão, não existe divisão, mas em todas as ações do Pai, o Filho se faz presente no Espírito.
Não existe nenhum tipo de divisão, muito menos de subordinação, porque às vezes as pessoas pensam que quando se fala de Santíssima Trindade, existe ali uma hierarquia, onde Deus Pai é mais que Deus Filho, que é mais que Deus Espírito Santo. Isso é heresia. E nós sabemos que dentro da Igreja Católica existem 3 coisas que não pode e não deve acontecer. A primeira delas é o que nós chamamos de heresia. A segunda, apostasia, e o terceiro, que é a radicalidade da coisa, é o cisma. O que é uma heresia? É importante você que está afastado da igreja aprender qual é a doutrina da nossa igreja. Heresia é a negação parcial da fé. Existe uma particularidade de alguma coisa professada pela nossa igreja que eu não acredito. Eu estou negando parcialmente a fé, e quando eu nego parcialmente a fé, uma verdade revelada pela igreja, eu estou cometendo uma heresia. Depois nós temos aquilo que nós chamamos de apostasia. Apostasia é a negação total da fé. É aquela pessoa que às vezes está na igreja, mas não acredita em nada do que tem na igreja. E depois nós temos o cisma, que é quando há um rompimento dentro da própria igreja. Padre, por que o senhor está falando isso? Porque nós cristãos católicos, nós devemos não simplesmente entender, mas compreender o que a igreja nos ensina, o que a fé da igreja nos ensina. Eu tenho que lembrar você, cristão católico, que a Bíblia é um dos fundamentos da igreja, mas não é somente a Bíblia, não é somente as Sagradas Escrituras. A Igreja Católica, ela acredita nos 3 pilares da nossa fé, que é a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição e também o Magistério. Porque se eu não compreendo essas 3 coisas, eu acabo caindo naquilo que nós chamamos de fundamentalismo, de querer achar que a verdade está revelada tão somente nas Sagradas Escrituras e não naqueles que foram também inspirados por Deus para que a Sagrada Escritura fosse escrita. Então esses são os 3 pilares da fé, e baseando nesses 3 pilares da fé, entendendo aquilo que a igreja professa, é capaz de nós tentarmos compreender, e muito mais do que isso, viver aquilo que a fé nos ensina, aquilo que a igreja nos ensina. E o que a igreja nos ensina? A igreja nos ensina que nós acreditamos em um único Deus, que se faz presente em meio a nós, e que se revela de forma distinta em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Não existe nenhuma ação paralela ou distinta que as pessoas da Trindade não estejam presentes, porque ali nós não temos uma divisão, não temos uma subordinação, não temos uma hierarquia entre as pessoas, mas nós temos aquilo que nós chamamos de comunhão perfeita, como vai dizer o próprio Santo Agostinho: um pai que ama o Filho, que é amado pelo Pai, que se traduz no Espírito Santo, que é o amor existente nessa comunhão perfeita da Trindade. Se eu entendo isso, o que vai acontecer comigo? O desejo do meu coração, como cristão, vai ser simplesmente participar dessa comunhão trinitária. Eu vou querer pertencer a Santíssima Trindade. Padre, isso é possível? Deus sempre quis isso, filho. Não é à toa que Ele nos enviou o Espírito, para que nós entendamos que o Espírito Santo, ele é traduzido como amor, e uma pessoa que vive no Espírito, uma pessoa que bebe do Espírito Santo, ela faz parte dessa comunhão trinitária. É uma pessoa melhor. Às vezes o que nós precisamos é isso, dessa proximidade com a Santíssima Trindade. Às vezes você tem pensado que Deus ele está longe. Às vezes você tem pensado que Deus ele não tem olhado para a humanidade desde o começo da criação, desde a origem do mundo. Deus sempre olhou para nós, e Ele não olha para nós de qualquer jeito não. Ele olha para nós com carinho, com amor, com ternura, com compaixão, com sobriedade. Ele olha para nós como filhos. Tanto é verdade que a mesma comunhão existente entre Pai, Filho e Espírito Santo Ele quis dar a nós. Como assim, Padre?
Nós sabemos que quando nós falamos da pessoa de Jesus Cristo, ele é o Filho eterno do Pai. Como assim, Padre? Como que Jesus ele é o Filho eterno do Pai? Porque quando nós falamos da relação de pai e filho, o pai é aquele que gera o filho na eternidade. E é o único filho que ele tem. Padre, então quer dizer que houve um começo em que Jesus passou a existir? Não, ele é o começo, porque ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Ele não tem um princípio e um fim, porque ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Por ele todas as coisas foram feitas, e para nós homens, para a nossa salvação. Nós professamos isso no credo niceno-constantinopolitano. Então, esse Pai, ele gera o Filho na eternidade. E o Filho é gerado pelo Pai na eternidade. Eu sei que às vezes a compreensão fica um pouco distante de você, para você poder entender. Mas por quê? Já explico. Nós estamos presos ao tempo. Dia, mês, ano, hora. Deus ele não está preso no tempo, porque ele é Senhor do tempo e da história. Essa é a diferença. Ele rege todas as coisas. Então, ele não está preso no tempo, ele está fora do tempo. Porque Deus ele não vive o tempo, ele vive a eternidade. E é essa eternidade que nós queremos viver. E ele nos dá essa possibilidade. Porque esse Pai, ele gera o Filho na eternidade, pelo Espírito, no Espírito. E o desejo de Deus é a nossa participação. Como é possível, Padre, participar da eternidade em Deus? Como é possível ser filho de Deus? Respondo, através do santo batismo. Você que é batizado, você deixa de ser criatura de Deus e passa a ser filho de Deus. Porque filho único de Deus é Jesus, porque Jesus foi gerado por Deus. Nós não fomos gerados, nós fomos criados. Mas quando você recebe o santo batismo, ali você é batizado na Trindade. Você é batizado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E sendo batizado na Trindade, agora você não mais é criatura, porque pelo batismo nós recebemos do Pai tudo aquilo que Jesus recebeu por natureza, por essência, nós recebemos por graça. Aquilo que Jesus é na essência com o Pai, nós somos pela graça do nosso batismo. Tanto que Paulo vai dizer na carta aos Romanos: a prova de que somos filhos é que Deus enviou do céu um Espírito que clama em nós, Abá, ó Pai. Ou seja, você é filho de Deus. Sendo você filho de Deus, o que está faltando? Você querer se aproximar da Santíssima Trindade. E vou dizer ainda, muito mais do que você tentar compreender o que é a Santíssima Trindade, é você viver o mistério da Trindade Santa. Existe um santo da igreja chamado Santo Agostinho, e uma das coisas que Santo Agostinho queria compreender era o mistério da Santíssima Trindade. E nós sabemos que antigamente as pessoas elas andavam, passeavam pelas orlas das praias ali, dos mares, e ali se colocavam a pensar. Com Santo Agostinho não foi diferente. Ele, caminhando numa praia deserta, ele começa a pensar no mistério da Santíssima Trindade, querendo compreender. Só que a todo momento Deus está dizendo, não é para compreender, é para viver. Até que então, ao longe, ele avista um menino que fez um buraquinho na areia. Ele ia correndo até o mar, pegava com a mão um punhado de água e colocava ali naquele buraquinho, e voltava de novo, ia lá, pegava, colocava água novamente, até que Agostinho ficou abismado com aquilo que ele estava fazendo, e ele chegou para o menino e falou assim: olha, você acha que você vai conseguir colocar toda essa água do mar nesse pequeno buraco de areia? Simplesmente aquele menino virou para ele e falou assim: é muito mais fácil eu colocar
toda essa água do mar nesse buraquinho do que você entender o mistério da Santíssima Trindade. Digo para você, muito mais do que você entender o mistério da Trindade, muito mais do que você entender o mistério de Deus, muito mais do que você entender o que está acontecendo no tempo presente, é você não sair da graça, não sair da presença de Deus e continuar fazendo a vontade dele. Eu sei que às vezes no teu coração muitas coisas te angustiam, muitas respostas você gostaria de encontrar, mas eu quero dizer para você muito mais do que resposta. Faça o seu encontro com Deus e assim como Moisés, se prostre diante da presença dele, adore, como vai dizer o salmo responsorial da missa de hoje: a vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória eternamente. A vós louvor, honra e glória